e dificuldades, que constituem desafios e emulação para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras ou agastantes. O texto nos fala sobre milindre. Quem de nós não já vivenciou ou vivencia uma situação dessa? Como algozes, nunca, né? Mas como vítimas, a maioria das vezes. Na realidade, tudo depende da posição que a gente ocupa nessa situação. Se somos nós que sofremos a ação do outro, somos a vítima. O outro é grosseiro, é insensível. Mas, se somos nós que perdemos a paciência e nos destemperamos, o outro se melindra, o outro é extremamente sensível. E por que que isso acontece? Porque nós ainda olhamos com os olhos do ego, aquele que só nos permite ver a nós mesmos. Nós precisamos enxergar com os olhos da alma, aquele que nos permite enxergar o outro. E fazendo isso, não importa mais de que lado nós estejamos nessa situação, porque a gente muda o foco do nosso pensamento, entendendo que a gente não conhece as dificuldades do nosso irmão. Mesmo convivendo com eles, nós não temos conhecimento daquilo que se passa no íntimo dessa pessoa. Se ao invés de ficarmos presos a ideias pré-concebidas e estendermos as mãos ao nosso próximo, com certeza nós vamos estar substituindo os sentimentos de sofrimento pelo sentimento de prazer pela missão cumprida, o que nos deixará muito mais próximos da felicidade. Lembrei de Jesus dizendo para oferecer a outra face. E nesse nosso caso aqui, é procurando, além de entender o nosso irmão, ajudar esse irmão nesse momento. Eu aproveito para dar os parabéns à nossa cidade do Rio de Janeiro, que faz aniversário hoje, essa cidade que nos acolhe, dizendo que a gente quer uma cidade melhor, mas isso começa com cada um de nós. Isso não começa no outro. Então, que a gente possa, assim como não se melindrar nas situações, que a gente possa também fazer o bem, modificando os nossos pensamentos em relação à nossa cidade. Que a gente possa ter esperança, que a gente possa ver renovação e que, acima de tudo, a gente possa ter ação, fazendo parte, cada um de nós, do todo e da mudança tão necessária. Muita paz a todos. Obrigado, Senhor, por podermos nos reunir diante de Ti, buscando as forças, o conhecimento, buscando o reequilíbrio. E pedimos assim, Senhor, para a nossa veneranda Joana de Ângeles, que envolva o Éder Andrade nas suas maiores vibrações, para que ele possa passar para a gente os estudos que preparou com carinho, que possamos receber de coração aberto, de alma aberta, para que possamos desenvolver cada vez mais o discernimento e a razão. Abençoa-nos, Senhor. Graças a Deus. Acho que isso. Tá. Ligou. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo possa estar junto a nós, por hoje, agora e por todo sempre. É sempre uma grande satisfação estar aqui com os amigos e temos que sempre agradecer a oportunidade do convite de compartilharmos um pouquinho daquilo que nós estudamos. A nossa moda, é claro, né? Porque cada um desenvolve o raciocínio de acordo com o melhor entende.
Hoje a casa nos pede para falar sobre arrependimento e expiação. 2 perguntas do Livro dos Espíritos. O processo de arrependimento, ele pode ocorrer ao longo de uma vida. Ele pode ocorrer após o desencarne. Nós podemos, ao longo de uma existência, vivermos uma dúvida e, com o passar dos anos, começarmos a nos dar conta que não somos os donos da verdade. E que a verdade que nós construímos dentro da nossa crença, ela vai se modificando à medida que novas experiências, novo conhecimento vai nos chegando. E com isso, ao longo dos anos, nós podemos ter novas revelações. E aquilo que um dia julgamos certo, hoje, podemos nos dar conta que estávamos totalmente errados. Mas naquela época, fizemos aquilo que achávamos que era o certo. Agora, a grande questão do arrependimento está relacionada com a nossa consciência. Pois nós vamos, no processo de desencarne, estar diante de nós mesmos e vamos ver até que ponto utilizamos o conhecimento que nós tínhamos para tirar proveito ou simplesmente reproduzimos o modelo de uma época. Isso me faz lembrar Chico Xavier, no livrinho Inesquecível Chico, aonde Gerson Sestini com Romeu Grise relatam várias passagens que tiveram junto com Chico Xavier. Não é um livro psicografado, é um livro de experiências de convívio. E uma delas que nos ilustra bem, Chico, num determinado momento da sua vida, ele tomou conta de um sobrinho. Sobrinho esse que estava numa cama sem se mexer, mal pronunciava sons. O tempo passou e aquele jovem em cima daquela cama, num estado de sofrimento muito grande. Quando as pessoas perguntaram, Chico, o que aconteceu com ele? Por que ele está nessa condição tão deplorável? E o Chico se concentrou, pensou um pouco e disse, meus amigos, ele está num processo de expiação. Ele está nessa condição para fugir aos seus desafetos que o perseguem no plano espiritual. Na Revolução Francesa ele foi um juiz famoso, que tinha muito poder, e ele aproveitou, naquele momento chamado de terror na história da França, para eliminar não apenas a oposição, mas os seus desafetos. Se valeu da posição que se encontrava para eliminar do seu caminho todos aqueles que pudessem lhe atrapalhar em termos de uma existência. Desencarnou, sofreu, tomou consciência dos seus erros e pediu a oportunidade de reparação. Retorna numa condição doente, num processo de expiação de uma encarnação inteira. Quando ele teve chance de pronunciar algumas palavras com um certo nexo, veio a desencarnar. São histórias que vão nos ilustrando como se dá o processo de arrependimento para entendermos o processo de expiação. Porque, como eu disse, o arrependimento ele pode se dar no plano material, pode até se dar no plano espiritual, mas a expiação só pode se dar no plano material. Então, quando nós, ao longo de uma vida, fazemos aquilo que achamos que é o certo, utilizamos o poder ao qual nós nos encontramos para legislar em causa própria, tirando proveito daquela condição em prejuízo de muitas pessoas, um dia nós vamos, infelizmente, nos depararmos com a verdade e vamos ter que dar conta disso. Mas Deus, que é soberanamente bom e justo, não vai obrigar a ninguém,
na encarnação logo subsequente, reparar o mal que cometeu, porque ninguém suportaria tamanha pressão. Até porque no momento que o indivíduo se dá conta, ele precisa de um tempo. Ele precisa de um tempo para ele poder amadurecer, vivenciar e se preparar para, em situação oportuna, vir a resgatar a falta cometida. Porque existem casos que a rebeldia é tanta que o indivíduo reencarna compulsoriamente e ele é obrigado a passar por aquelas situações. Por quê? Porque ele teve o tempo necessário, mas a resistência, a dificuldade que ele coloca em aceitar a verdade é tão grande que não tem outra saída. O processo de reparação se dá de forma compulsória. Mas quando nós temos a oportunidade de melhor nos prepararmos, nós vamos reencarnar dentro de uma programação, porque o plano espiritual não obriga as pessoas a reencarnarem tendo que assumir na marra, como a gente poderia dizer, a falta cometida. Não, nós temos um tempo suficiente para nos adaptarmos, nos adequarmos. E nós vamos vivenciar uma expiação com resignação. Aí é que está a grande diferença. O que nós poderíamos entender, então, uma expiação com resignação? O indivíduo está passando por uma prova, por uma situação, por uma expiação difícil, que é uma coisa que se arrasta ao longo da vida inteira, mas ele consegue conviver bem com a sua própria dificuldade. Aqui na Barra, aqui em Jacarepaguá, tem a colônia de Curupaiti. Não sei se alguém aqui teve chance de conhecer a colônia de Curupaiti, o Centro Espírita Filhos de Deus, aonde nós tínhamos Amazonas Hércules, que era um exemplo fora de série de resignação. O senhor Amazonas passou a vida dele quase toda dentro da colônia. E ele nos dava verdadeiros exemplos de força de vontade. Ele perdeu os dedos da mão, perdeu os dedos do pé, se equilibrava com dificuldade, já era um pouco gordo, mas mesmo assim ele tinha uma alegria contagiante. Aquela alegria contagiante chegava às vezes nos deixar pequenininho, porque nós fazíamos aquela excursão para visitar, levando ataduras, gaze, pomadas, para ajudar ao Centro Filhos de Deus, para auxiliar a colônia, porque eles estavam praticamente abandonados, como ainda devem estar. Mas naquela época que nós íamos com mais frequência, nós tivemos um contato mais direto. E se o Amazonas, a gente se reunia no centro, achando que nós estávamos ali até para levantar um pouco a moral dele, e acontecia o contrário, ele que levantava a nossa, porque era uma coisa fora de série. Aquele homem com, se eu não me engano, 2 ou 3 dedos nas 2 mãos, ele batia a máquina, na época não tinha o computador, mas ele ia lá batendo a máquina e ele mandava cartinhas. Minha mãe tinha várias cartinhas, inclusive de Natal, que ele batia a máquina e assinava. Com dificuldade ele assinava. Nos demonstrando que apesar de toda dificuldade ele estava ali, firme e forte, diante daquela casa espírita para ajudar pessoas em condição pior do que ele. Esses exemplos ilustram bem a ideia do arrependimento. O espírito se arrepende de algo que fez, se deu conta, teve a dimensão exata, talvez, dos seus erros, das suas inconsequências, e resolve assumir um compromisso reencarnatório para reparar as faltas cometidas. E tendo uma consciência plena de que ele precisa passar por aquilo, ele passa por momentos de dor. Havia momentos que ele se queixava. Mas se nós formos contar o número de vezes que nós o vimos triste, tão poucas, que não somava metade dos dedos de uma mão.
enquanto alegre, contando casos engraçados, recitando versos, era quase a maioria das vezes. E a gente se sentia pequenininho porque estava diante de um espírito de elevado padrão moral que assumia um compromisso provavelmente muito antigo. Compromisso muito antigo para saldar faltas cometidas em um pretérito distante, mas estava ali, tentando dar um exemplo de boa vontade. Chico Xavier nos psicografou várias obras. Eu até há pouco estava olhando ali na biblioteca, tentando ver o que tinha, não deu tempo de olhar com calma, mas existe um livrinho do Chico chamado do Pontos e Contos do Irmão X. Várias histórias, entre elas tem uma história que muitos devem conhecer. Na época do Império Romano, há mais ou menos uns quase 2000 anos atrás, eu não digo 2000, mas uns 1800, que não faz muita diferença. Era muito comum na época da perseguição dos cristãos, quando ocorria qualquer festividade, o espetáculo mais comum era irem para o Coliseu ou algum tipo de anfiteatro parecido e colocar os cristãos na arena para lutarem contra os gladiadores, para serem devorados pelas feras. E dessa vez os caras tiveram uma ideia diferente. Resolveram colocar os cristãos no centro da arena, cercando a arena por uma língua de fogo, para que quando eles fugissem dos animais, eles caíssem no fogo. Eles usavam betume, na época já conheciam, e utilizavam o betume para botar o fogo, então o indivíduo passasse por ali automaticamente, ele ia ter o corpo incendiado. E assim aconteceu, para a distração dos romanos, para a celebração da época. O tempo passou. Todos que estavam envolvidos naquela situação dantesca, mas que era uma distração típica da época, desencarnaram. Desencarnaram e eles se deram conta das atrocidades que fizeram numa época onde já se tinha consciência que aquilo era errado. A coisa não podia ser daquele jeito, mas o homem, por uma questão de superioridade, ele se achava melhor do que os outros. Então ele fazia aquilo porque os outros eram escravos e ele era um patrício. Ele era um cidadão romano, enquanto os outros não eram nada. A nacionalidade dos outros não significava nada. Passou. O tempo passou. No ano de 1963, se eu não me engano, ou 64, não me lembro bem a data, nós tivemos aqui em Niterói um circo. Um circo que pegou fogo. E foi editado um livro de um escritor de Niterói, o pior espetáculo da Terra. 50 anos após o incêndio do circo de Niterói, ele fez um levantamento histórico para tentar explicar o que havia acontecido, inclusive os sobreviventes. Pessoas que sobreviveram ao incêndio. Eu tive a oportunidade de conhecer mais de uma pessoa. Uma desencarnou, eu não me lembro bem, e a outra trabalhou comigo. Era uma senhora, que hoje deve estar com uns 70 anos, na época ela tinha uns 7, o pai dela levou ao circo. Todos estavam reunidos ali, todos aqueles que planejaram, direto ou indiretamente, a morte dos cristãos. E o incêndio do circo de Niterói não foi apenas mero acaso, foi uma reparação de um fato muito distante na nossa história, mas aonde as consciências se deram conta que estavam erradas, que deveriam corrigir o erro através de uma reparação. E foi necessário quase 2000 anos de história para que todos se reunissem novamente num mesmo lugar, num circo. E um indivíduo translocado colocasse fogo na lona do circo. E a lona em chama caiu em cima das pessoas. O número de desencarnes foi tão grande que a prefeitura de Niterói não teve como sepultar. Tiveram que no campo do Caio Martins
improvisar uma serraria para confeccionar caixões, porque o número de mortos era muito maior do que as condições na época davam para sepultamento. Tem fotos nesse livrinho. Então você vê aquilo e fica assim impressionado, mas quando a gente lê o livro do Chico, Pontos e Contos do Irmão X, a gente vê que nada acontece por acaso. Foram necessários 2000 anos para que as pessoas pudessem ter condições de reparar uma falta cometida. Para uns, funcionou como uma prova, para outros, uma expiação, porque tem sobreviventes ainda com o corpo marcado de queimadura que se estende por essa encarnação inteira. No livro tem fotos das pessoas que sobreviveram. E o mais interessante é que só não morreu mais gente porque na hora que a lona pegou fogo, tinha um elefante no meio da arena do circo. O elefante entrou em pânico, saiu correndo e arrebentou a lona, causando um buraco imenso por onde correu a grande quantidade de pessoas, que se não fosse isso, teriam morrido mais pessoas. Então a gente vê e fica assim impressionado. Como é que pode, né? Chico Xavier nos lega essa informação para que a gente possa entender que o processo de reparação, ele não vai se dar de hoje para amanhã. A espiritualidade vai nos dar o tempo necessário para que a gente possa compreender a dimensão das faltas que nós cometemos. Se nós temos muitas encarnações e essas encarnações todas, elas vão amealhando coisas positivas que nós fizemos, mas também temos aí uma série de atitudes equivocadas. Dependendo do grau de atitude que a gente teve, nós vamos ter que reparar em algum momento. Para que a gente possa reparar isso de uma maneira mais suave, de uma maneira mais tranquila, é necessário um certo amadurecimento, porque senão seria muito difícil o indivíduo passar por provas tão duras sem ter tido a oportunidade de melhor se preparar. Mas aí, dentro do contexto que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar pessoas que parece que foram pegas de surpresa. Elas foram pegas de surpresa porque a oportunidade para se modificar, ela é estendida a todas. Mas nem todo mundo quer fazer esse sacrifício. As pessoas querem que as coisas aconteçam de forma mágica. O indivíduo, ele estuda a doutrina, mas quando a coisa chega com ele, é um pouco diferente. Você aceita a ideia de se arrepender, mas não aceita a ideia de ter que reparar a falta cometida através de uma expiação que possa se estender por boa parte da nossa encarnação. Nós temos uma história muito contada nas casas espíritas, muitos já devem conhecer, de um rapaz que trabalhava numa gráfica. A história é um pouco antiga, deve ser dos anos 40, e esse rapaz era muito conhecido na região em que ele vivia. Ele era espírita, atuante, mas na gráfica ele trabalhava numa prensa de cortar papel. E num determinado dia, o rapaz estava lá cortando as folhas, porque era uma época em que todo o sistema gráfico era feito na mão, e distraidamente ele cortou o dedo mindinho na prensa. Foi uma comoção muito grande dentro da própria gráfica. As pessoas procuraram levá-lo ao hospital. Na época não tinha tecnologia de hoje. Ele vai perder o dedo. O dedo foi amputado. E eu vivi algo parecido com uma colega de trabalho, que daqui a pouco eu conto a história. E esse rapaz, ele voltou do hospital. O pessoal fechou a gráfica. Na época era muito comum, quando acontecia um acidente, eles fechavam a loja, a empresa, para poder dar assistência ao funcionário. Mas ele estava bem, apesar de ter o problema que ele teve, ele estava bem. À noite tinha reunião na casa espírita, ele foi à reunião na casa espírita, e por acaso era uma reunião de desobsessão. Ele quis
trabalhar e o dirigente falou, não, de jeito nenhum. Depois de ter acontecido o que aconteceu com você, você ainda quer sentar aqui junto a nós na mesa para trabalhar? Não faz sentido. Você vai ficar sentado na assistência recebendo ajuda, mas você não vai trabalhar. E ao final da reunião, é sempre estendida a palavra aos mentores, e o mentor da casa se manifestou e disse, e contou a história. O que havia acontecido com ele? Aquele rapaz, numa encarnação remota, ele havia sido feitor de escravos, numa fazenda de cana-de-açúcar. E esse rapaz, ele estava trabalhando quando o senhor de engenho disse para ele, ó, nós temos que aumentar a produção, a gente tem que produzir mais, nós estamos produzindo muito pouco. Ele falou, mas os escravos estão trabalhando no limite da exaustão. Isso é problema seu, você vai ter que resolver isso, eu quero que aumente a produção. E ele acabou forçando um escravo, já em estado de exaustão, a colocar a cana na moenda, quando o escravo escorregou e teve seu braço todo moído na moenda. E ainda estragou o caldo de cana, segundo ele. E ele ainda bateu no escravo, porque o escravo havia estragado o caldo de cana e tinha que ter parado a moenda para tirar o que sobrou do braço do cara. O tempo passou, ele desencarnou, ele se deu conta da atrocidade que ele havia feito desnecessariamente e ele pediu para perder o braço. Só que ele teve uma mudança de conduta tão grande que o plano espiritual resolveu rever a sua programação reencarnatória. E para que aquilo não passasse desapercebido, fizeram o seguinte, em vez de ele perder o braço, ele perdeu apenas o dedo. Então ele tinha consciência, ele estava encarnado e ele tinha consciência que ele precisava passar por aquilo, tanto é que não teve revolta nenhuma. Essa historinha eu não sei onde está, mas tem uma outra que eu vou contar para os amigos, que eu sei exatamente onde está e vocês poderão procurar no livro Céu e Inferno. Mas antes, para todos terem uma ideia da questão da reparação, da expiação. Uma colega de trabalho, professora de 1ª a 4ª série, nós estávamos montando uma feira de ciências, agora, isso em outubro, e ela estava cortando madeira com uma serra tico-tico, cortando madeira para poder fazer umas armações. Eu não sei o que aconteceu, a moça perdeu o controle da serra, cortou o polegar e o dedo indicador. E metade desse maior. Assim do nada. Quando eu tive chance de vê-la, eu fiquei até um pouco impressionado, porque ela perdeu esses 2 dedos e esse aqui ficou pela metade. Ela estava lá conversando com a gente, aparentemente não passou nenhum sentimento de revolta, nenhum sentimento de indignação. Eu acho que nós ficamos mais indignados do que ela, porque ela não estava fazendo nada demais a não ser fazendo um trabalho para poder ajudar a turma dela, uma turma de 4ª série, a terminar a apresentação para a Feira de Ciências. Quando a gente vê algo dessa natureza, a primeira coisa que eu penso é na doutrina, que a doutrina nos mostraria exatamente, porque se ela não estivesse preparada para passar por tal prova, ela não passaria, o plano espiritual levaria a acontecer qualquer coisa, faltar luz na hora, o marido se dispor a cortar para ela, mas não, pessoas do interior que têm prática e se virar para fazer as coisas, ela fez e aconteceu e ela perdeu. Tentou fazer enxerto, não deu certo, necrosou. Uma moça nova, deve ter uns seus 48 anos, ainda bem que foi na mão esquerda, porque ela é destra. O problema maior é que ela é diabética. Então isso ainda é um elemento complicador. Então quando a gente vê essas situações assim, que contar é uma coisa, mas você viver é outra completamente diferente.
completamente diferente. Você às vezes se depara com umas situações, eu me deparei com uma situação que às vezes chegam até nós, em que a gente tem a oportunidade de ver, presenciar, que a gente fica se questionando, meu Deus, por que que certas coisas acontecem? No livro Céu e Inferno, de muitas histórias que se passaram, teve uma que em particular me tocou, a história de Letiu. Vocês podem procurar na relação das histórias que tem ali, vocês vão encontrar Letiu. Letiu, ele foi um empresário que viveu na França, e é um empresário muito bem colocado. Ele desencarna. E Kardec só vem a conhecê-lo na condição espiritual, quando ele se manifesta, porque Kardec precisava de depoimento de espíritos que estavam desencarnando naquele momento. O que vai acontecer? Esse espírito se manifesta dizendo que estava numa perturbação muito grande, mas apesar da perturbação mental, ele estava até bem. E que ele, naquele momento, não tinha condições de falar, mas que ele voltaria e contaria a história. Kardec aceitou. 2 ou 3 dias depois, invocou, ele voltou, se apresentou, deu esse nome e contou o seguinte: ele era um empresário ligado ao ramo de tintas e ele tinha uma fábrica de tintas em Paris. Era muito bem quisto por todos os seus funcionários. Ele não era visto como um patrão, era como um amigo. Quando de repente um dia Letiu estava circulando entre os tonéis, um tonel de verniz fervendo, não se sabe como, virou em cima dele. Verniz fervendo. A temperatura foi tão alta, isso está escrito na história, que a carne descolou dos ossos. E que ele chegou em casa com os ossos aparecendo do braço, por causa da temperatura que estava o verniz fervendo. Mas o que mais impressionou a todos é que esse homem não teve uma palavra de desagrado, não teve uma palavra contra Deus, contra nada, aceitando de bom grado aquela prova tão difícil que ele estava passando. Quando, de repente, ele só teve tempo de chamar um tabelião, chamar o vice-presidente da empresa para assinar na frente de testemunhas, ele fazendo a transferência para o vice-presidente. Viveu umas 12 horas depois do acidente. Todos ficaram de luto, numa comoção muito grande, porque ele era um homem muito querido por todos. E aí o espírito não teve mais condições de contar a história, ficou muito emocionado, pediu desculpa, se afastou. Kardec deixou passar alguns dias e chama ele novamente. Ele se apresenta dizendo que já estava bem melhor, que havia um companheiro junto a ele que ele não sabia dizer quem era, mas esse companheiro estava ali o apoiando diretamente. Quando ele contou o seguinte: agora eu tenho condições até de explicar, porque eu consigo entender. Mais ou menos há uns 500 anos atrás, ele havia sido um inquisitor na Espanha. E ele era considerado assim a morte em pessoa, porque por onde ele passava as pessoas se escondiam, porque ele tinha uma autoridade sobre a vida e sobre a morte das pessoas. As pessoas fugiam. Quando sabiam que o inquisitor estava chegando da igreja, as pessoas se escondiam, porque elas tinham medo dele. Ele representava a morte. E cá para nós, todo inquisitor tinha direito a 10% dos bens que ele apropriasse em nome da igreja. Isso não é fofoca nenhuma. Os livros de história contam. Então o inquisitor se aproveitava dessa situação até mesmo para poder acusar alguém de alguma coisa, porque ele sabia que parte daquela riqueza ele ficaria com 10%. Quando ele foi traído pelo destino, uma jovem dos seus 14 anos,
o chamou a atenção e ele ficou apaixonado pela garota. Apaixonado. E a garota não deu a mínima para ele, até porque ele já era um homem mais maduro. E ele se sentiu tão arrasado que ele acabou condenando ela por bruxaria. A palavra dele era inquestionável. Quem tiver chance, leia um pouquinho os livros de história, que vocês vão ver que o que muitos indivíduos fizeram em nome da igreja é um negócio bárbaro. Torquemada, na Espanha, é um exemplo. A palavra dele era inquestionável. Inquestionável. O que ele dizia era lei. Então, esse homem foi, mandou a garota para a fogueira. O carrasco não teve coragem de botar o fogo na madeira, porque via que era uma jovem muito nova, uma garota de 13, 14 anos, como é que ela podia ser uma bruxa? Ele tomou da mão do carrasco a tocha e ele mesmo botou fogo. Quando ele desencarnou, vocês não fazem ideia da legião de perseguidores que ele tinha lá atrás, no umbral. E aí o sofrimento foi muito grande, mas ele aos poucos foi corrigindo o erro cometido. Chegou a um tal ponto que ele havia praticamente ressarcido tudo que ele tinha para com todos aqueles que ele havia feito sofrer. Mas ele não estava em paz com a consciência dele. E é exatamente aí que reside a expiação. Para que o indivíduo possa ficar em paz com a sua própria consciência, ele precisa passar por determinadas provas que dentro do nosso olhar chega a ser alguma coisa estranha, muito estranha. E ele pede para retornar numa condição em que pudessem estar todos juntos e ele pudesse fazer coletivamente por todos aquilo que um dia ele fez de forma negativa. Então ele vem como um empresário, recebe todos aqueles a quem ele prejudicou como seus funcionários e vai atender a todos eles. Tanto é que a comoção da morte dele foi tão grande que isso vai reverter o sentimento que ele trazia com ele mesmo de sofrimento moral diante de todas aquelas pessoas. A gente, quando ouve uma história dessa, e essa está no livro Céu e Inferno, você às vezes fica assim, meu Deus do céu, puxa vida, é necessário? Sim, às vezes se faz necessário. A gente às vezes presencia umas coisas que a gente sai de lá pensando, se realmente a gente não conhecesse a doutrina espírita, a gente não entenderia. Eu até dei a ela um papelzinho agora de uma situação que ocorreu semana passada conosco. A nossa escola, onde nós trabalhamos, ali é um local onde acontecem tantas coisas que realmente tiram a gente do sério. Quinta-feira da semana passada, amanhã faz uma semana, nós fomos a um velório de um irmão de um menino que frequenta a escola. Mas eu não tinha a mínima ideia do que nós encontraríamos pela frente. Como a igreja era muito próxima à escola e nós estávamos com um tempo livre, não, vamos até lá, não custa nada. Quando nós fomos até lá, nos deparamos com um caixão desse tamanho. Um garoto de 1 ano e 2 meses havia desencarnado no dia anterior. A nossa curiosidade, ela às vezes é que vai nos levar à ruína, né? Porque a gente às vezes quer tentar entender e às vezes o entendimento nos leva a um sofrimento, porque o que as pessoas nos narram é coisa de filme. A família é muito simples, católica, muito simples. O menininho de 1 ano e 2 meses brincando com esses carrinhos, pegou uma janelinha do carrinho, botou na boca e engoliu. Engoliu, broncoaspirou, morreu por asfixia. Assim. O pai e a mãe, pessoas da roça, do interior de Petrópolis, que eu trabalho em Petrópolis, é interior de Petrópolis, daquela região de Itaipava, com uma aceitação que
em momento algum, eu senti raiva, sentimento de inconformação. Eu senti uma tristeza profunda, profunda, mas inconformação, revolta por nenhum deles. Aí você vê aquilo e fica pensando assim, puxa vida, e a gente estuda tanto, a gente lê tanto, e ainda assim não consegue se dobrar. Você encontra um indivíduo meio caipira, que não sabe nem ler e escrever direito, aceitando um nível de aceitação que desafia aquilo que nós sabemos. A gente fica às vezes assim, rendido, como se diz, diante da prova do outro. Eu não sei se eu teria condições de passar por uma prova dessa. Pode ser que amanhã, daqui a uma semana, a ficha caia na cabeça deles, como a gente costuma dizer, e eles se deem conta do que eles passaram. Mas é impressionante, porque quando o espírito está preparado para passar por determinada prova, Deus permite que a prova aconteça. E se o espírito realmente se preparou, ele vai passar com resignação. A aceitação, mas dentro de uma compreensão que não é a compreensão racional, do entendimento lógico, quando a gente estuda aqui nos cursos de Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, que a gente estuda, que troca ideia. Não é. Parece que tem um coeficiente de ordem moral muito mais elevado, que nos leva a parar para pensar, caramba, foge a nossa capacidade de compreensão. Porque se o indivíduo, como nada acontece por acaso, Deus não permitiria que uma coisa dessa natureza acontecesse, a não ser que fosse para o crescimento de todos ou o acerto de alguma falta cometida em um passado distante, e acontece, a gente não sabe explicar. O que nós conseguimos entender pelo estudo do Livro dos Espíritos é que o processo de arrependimento envolve muito a aceitação das nossas falhas, a aceitação do erro, da ideia de que um dia nós teremos que ressarcir as faltas cometidas. Quando isso será, vai ser quando a espiritualidade definir. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. Algumas pessoas passam por provas que realmente abalam sua estrutura. Mas só dessa maneira o indivíduo consegue se dobrar diante do orgulho, da vaidade, do egoísmo. São poucas as pessoas que têm alcance de compreensão para entender que nós estamos aqui de uma forma transitória. E essa transitoriedade, ela é real. Estamos aqui para aprender. Nós não viemos para cá e não somos eternos. Nós não somos matéria, nós somos espíritos. Só que na hora de dar o testemunho, a coisa fica complicada. Por quê? Porque é uma luta muito grande entre os seus valores, os valores que nós precisamos nos renovar, os valores que o mundo nos ensinou, valores esses que muitas das vezes, como a companheira falou aqui, os necessitados que vêm até aqui, eles vêm para receber a cesta básica, mas recebem muito mais do que isso. Recebem ajuda espiritual para levar adiante a sua programação de vida. E nós estamos aqui conversando exatamente sobre a questão da programação de vida, como é que nós podemos melhor aceitar as coisas que surgem na nossa vida, que nos desafiam a cada dia que passa. E às vezes a gente busca no Evangelho. Se Chico Xavier tivesse encarnado, a gente ia ir até lá, bater na porta dele, mas eu sei que ele não responderia, porque chegou um determinado estágio que está na hora da gente fazer o dever de casa. Divaldo já deu a entender isso perfeitamente. Nós já temos material de sobra para nós fazermos o nosso dever de casa. Por quê? Porque nós temos que colocar em prática a nossa fé. Hoje, uma quarta-feira de cinzas, muitos companheiros estão aqui, muitos estão viajando, nós estamos aqui com um ideal. Qual é o ideal? Não é apenas buscarmos o passe reconfortador, é nós encontrarmos
informações que nos ajudem ao equilíbrio interior que nós tanto precisamos. E isso é uma coisa constante, não é uma dose única, é que nem a homeopatia, a gente toma toda semana, mas precisa continuar tomando, até porque durante tantos séculos nós acumulamos atitudes equivocadas, miasmas negativos, como a companheira falou, e agora a gente quer reverter esse processo. Só que ninguém vai reverter esse processo de uma hora para outra, porque seria muito fácil a gente se arrepender, chegar para o plano espiritual, eu me arrependo, tá, se arrepende daí, fica só por isso? Não. Esse arrependimento ele tem que ser sedimentado. E como é que ele vai ser sedimentado? Através da expiação. É quando a gente passa uma existência inteira convivendo com um companheiro difícil, convivendo com um trabalho complicado, uma família complicada, filhos, um relacionamento. Ela falou ali da felicidade. Nós temos momentos de felicidade. Esse é um momento de felicidade, onde nós estamos reunidos em nome do Cristo, na casa de Joana de Ângeles, elevando o pensamento aos céus, pedindo ajuda em forma de esclarecimento, para continuarmos a nossa caminhada de maneira lúcida. É um momento de felicidade a nossa vida. A cada dia que acordamos na carne e temos a oportunidade de reestruturar valores, é um momento de felicidade, mas infelizmente a gente só interpreta a felicidade se vier dentro daquele padrão convencional do mundo material, que felicidade é ter e não ser. Então, se nós temos, nós somos felizes. Enquanto a gente se esquece que tudo isso vai ficar aqui quando a gente partir. Os faraós no Egito Antigo amealharam grandes fortunas que ficaram socadas dentro das pirâmides. As pirâmides eram tipo uma caixa forte, tipo tio Patinhas. E os sacerdotes, depois que enterravam os faraós, davam um tempo e davam um jeito de ir lá surrupiar alguma coisa dos faraós. Podem ter certeza que quem normalmente surrupiava as riquezas dos faraós eram os sacerdotes que haviam enterrado os faraós. Eles sabiam as passagens secretas, iam lá e tirar as riquezas. Que a paz do Cristo possa permanecer junto a todos nós, que esse nosso encontro de paz e de luz possa acalmar os corações das pessoas encarnadas e desencarnadas. Enquanto estamos a caminho, é uma oportunidade de renovação. E que essa oportunidade de renovação nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores que aqui chegamos, partindo numa situação bem mais elucidativa. Uma boa tarde a todos.